Joe! Onde você achou meu endereço? Internet. Isso é stalking. Ah, filho, não tem nada demais. É literalmente um crime. Mas é uma emergência, olha. O Emicida falou que o Batman é um personagem caído, desceu o esculacho nele, falando que é um playboy que representa o privilégio branco. E daí? E daí que você precisa usar seus poderes de falar por meia hora sobre um assunto até as pessoas encherem o saco e concordarem com você. É isso que você acha que eu faço? Você tem que defender a honra do Batman. Essa notícia não tem, tipo, 2 meses? É por isso que você tem que defender a honra do Batman o quanto antes. Você sabe que o Emicida tá certo, né? Como assim? O Batman sempre foi uma narrativa que glorifica o privilégio capitalista. Eu não sei porque as pessoas estão chocadas agora com essa declaração do Emicida. Eu achei que você gostasse do Batman. Você sabe que você pode gostar de uma coisa e ainda assim aceitar um olhar crítico, né? Não. Eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, né? Ok, vamos voltar pro começo. É 1938 e o Superman se tornou um mega sucesso do dia pra noite. E a verdade é que não tem nada de ingênuo em um cara de roupa apertada colorida e superpoderes. Jerry Siegel e Joe Shuster eram filhos de imigrantes judeus pobres em uma época onde os Estados Unidos ainda sentiam severamente o peso da Grande Depressão. Então no seu livro, Superdeuses, o Grant Morrison fala sobre como Siegel e Shuster usam da versão original do Superman como uma forma de produzir um discurso socialista. Ah, você cita esse livro todo o vídeo. Claro, eu acho que hoje em dia o Superman é frequentemente associado com um tom um pouco mais conservador. Sabe, o defensor da verdade, justiça e o American Way. Mas isso só aconteceu com a chegada da Segunda Guerra. O Superman original, em sua primeira aparição, enfrentava políticos corruptos, espancadores de mulher e levantava sob sua cabeça e destruía o símbolo do industrialismo de linha americano. E isso tudo só na primeira edição. Esse tom se repetia nas seguintes, e os vilões eram frequentemente aqueles no poder que oprimiam o povo. Por que você está falando do Superman? O vídeo era pra ser sobre o Emicida falando merda sobre o Batman. Se chama contexto. Honesto é tudo. O que eu quero dizer é que ele era literalmente o herói do sol, Apolíneo, de esquerda. Então, como resposta direta, criou-se o herói da noite, Dionisíaco, de direita. De um lado, nós tínhamos o imigrante legal criado numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, que foi para a cidade grande quando cresceu para trabalhar em um emprego de classe média e correr atrás da colega de trabalho que ele gostava. Do outro lado, nós temos o playboy que já nasceu o herdeiro de uma fortuna bilionária, fazia o que quiser e passava o rodo em quem ele quisesse. Por isso o Batman é muito melhor. Cala a boca, NT. Ou, nas palavras do próprio Morrison, a missão do Superman era a distribuição equânime de justiça. A do Batman, uma vingança emocional do tipo socos primeiros, perguntas depois. Superman começou socialista, mas Batman era o herói capitalista supremo, o que pode ajudar a explicar a sua popularidade atual e a relativa perda de significância do Superman. Batman era um representante dos desejos realizados, tanto como Bruce Wayne, poder de rico, quanto com seu alter ego fanfarrão. Ele era um milionário que descontava sua fúria infantil nas estirpes criminosas das classes mais baixas. Era o defensor dos privilégios e da hierarquia. Num mundo onde o dinheiro e a celebridade são medidas do sucesso, não é surpresa que os super-heróis mais populares hoje, Batman e Homem de Ferro, sejam ambos belos magnatas. Socialista e socialite, a única coisa em que Superman e Batman concordam é que matar é errado. Mas e daí que o Batman é rico? Que geração mimimi? O Emicida só está se fazendo de coitadinho. Ele vende roupa e boné por R$1 milhão. O que você tem a dizer quanto isso? Hein, John? Eu não sei. Como assim? Eu não tenho conhecimento suficiente pra rebater isso. Haha! Então finalmente quer dizer que eu te fiz calar a boca? Chupa! Olha, eu não conheço o suficiente do Emicida pra falar. Meu contato mais profundo com ele foi com a participação dele no Irmão do Jorel. Por que você não pergunta pra algum youtuber que entenda de rap?
Alguém me chamou? Ai, meu Deus! Um quadrinho branco voador! É o Henrique, do Quadro em Branco, em uma aparição especial muito conveniente pra ajudar a embasar o vídeo e atrair atenção pro canal. É, isso também. Mas vamos nos focar em falar sobre o Emicida. Aff, vocês só falam de rap! Eu não acredito que eu vim até aqui pra ver isso. Então. Aparentemente, as roupas que o Emicida vende se tornaram mais importantes do que o que ele de fato falou na hora de julgar esse tweet sobre o Batman. Mesmo que fossem, isso só prova uma certa alienação sobre tudo que o rapper representa. E sobre o que o Batman representa também, mas essa parte eu vou deixar pro John. E eu também não vou defender aqui que o Emicida tem sim os projetos sociais, porque o ponto não é esse. E eu sei que o Bruce Wayne também tem. Inclusive, é bem engraçado que tenham falado das roupas, já que, deixando esse tweet de lado por enquanto, uma das conquistas mais importantes socialmente falando da carreira do Emicida nem tá na música, mas na moda. Numa das edições mais recentes do Fashion Week foi a Laboratório Fantasma, empresa do Emicida, que fechou o desfile. E nesse contexto tem muita coisa envolvida. Na verdade, é tudo uma questão de contexto e vivência. Entendam o lance das roupas não só como coisas caras, mas como um espaço conquistado. A proposta do Emicida sempre foi expor, individual e socialmente falando, a força de um cara que saiu da periferia e chegou onde chegou. Em 2009, ele já estampava isso na capa do mixtape dele. Pra quem já mordeu um cachorro por comida, até que eu cheguei longe. E ele continua com o mesmo discurso até hoje, porque ainda tem lugares pra chegar. Ainda tem pessoas que não chegaram. Pode ser vendendo moletom, pode ser no Fashion Week, o caminho sempre vai ser importante, e ele sempre vai cantar sobre isso. No desfile da Lab Fantasma no Fashion Week, ele não acaba por valorizar só as próprias roupas, ele valoriza também as pessoas que usam elas, e a cultura que aquilo representa. Diversidade define esse desfile, e no fim é sobre isso toda a obra do Emicida, novas perspectivas. Mostrar que o cara que veio de onde ele veio também pode ter uma empresa, também pode fazer arte, ganhar dinheiro e acabar indo parar no Fashion Week. Na verdade, nas próprias palavras dele quando se apresentou no desfile, só quem passou fome pra chegar nesse apetite. É isso que ele defende. E é isso que ele declaradamente quer. Fazer com a passarela o que fizeram com a cadeia e a favela. Encher de preto. Agora que você mencionou isso me lembrou uma coisa curiosa. Nos anos 90, teve essa minissérie que a DC fez em parceria com Stan Lee de como seriam os heróis da DC no estilo Marvel. Ela se tornou bastante infame, apesar de eu achar completamente inofensiva, mas a melhor das edições é a que o Stan Lee faz a sua versão do Batman. Como a Marvel tem a fama de ser mais progressiva e ter personagens mais pé no chão, o Batman marvelizado é um jovem negro pobre cujo pai era um policial que é morto em serviço e acaba sendo preso injustamente. Quando ele sai, ele se torna um lutador profissional conhecido como o Batman. Eu acho que o Stan Lee gosta muito desse tipo de história. E com o tempo ele começa a ganhar fama e fortuna, mas ainda usa sua identidade para enfrentar a injustiça e criminalidade a qual ele próprio sentiu na pele. Sacou? Sim, é curioso como essa versão do Batman lembra bastante o Emicida. Henrique, essa meio que era uma pergunta retórica pro Nerd de Tudo. Desculpa, é isso que eu faço. Eu explico as coisas. Mas o Batman não é foda porque ele nasceu rico. Ele é foda porque treinou a vida toda para se tornar o lutador mais foda, o maior detetive do mundo, o cara mais preparado de todos. E é só coincidência que o cara que as HQs já tratam como sendo o mais foda de todos, casualmente também é o herdeiro de uma quantidade obscena de dinheiro? Não é culpa do Batman se ele é rico. Não, mas o Batman não existe. Ele é rico porque ele é escrito como sendo rico. E ele também é escrito como sendo o herói, como a encarnação de todas as virtudes que a narrativa defende. E o dinheiro dele definitivamente se encaixa como uma dessas virtudes. Pensa nisso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, certo? Uma das frases definitivas para definir a conduta do super-herói. Os grandes poderes geralmente são, literalmente, os seus superpoderes, que lhes dão as grandes responsabilidades, isto é, o dever e a permissão de agir como um super-herói. Mas aí o que acontece quando um desses grandes poderes é literalmente dinheiro? É o mesmo que implicar que o seu dinheiro é o que te dá o direito de ser um super-herói, e ser um super-herói é o que te deixa acima, como o grande responsável por todas as outras pessoas não super-heróis. E não dá pra tratar o Batman como um caso isolado nisso. Quantos outros heróis criados a exemplo dele não têm como uma de suas características básicas o fato de ser um milionário? É tipo o direito divino disfarçado de meritocracia. E não ajuda o fato que a fortuna do Batman é cada vez mais fetichizada. Então eu tava assistindo o trailer da Liga da Justiça outro dia, e aí tem essa cena. What are your superpowers again? I'm rich. Piadinha engraçada, mas
Esse meio que realmente é o superpoder dele. Especialmente quanto mais nos aproximamos da Era Moderna. Sabe, a Era sombria e realista, ironicamente. Antigamente, o Batman era só razoavelmente rico. Sabe, ele vinha de uma família de dinheiro velho, não precisava trabalhar e podia financiar umas bugigangas e um carro maneiro. Mas aí, com o tempo, essa fortuna foi se tornando cada vez mais ridícula e ele basicamente virou o tio Patinhas. Agora não tem mais nada que o Batman não possa comprar. Satélites, ilhas, bairros inteiros e tudo isso sem fazer grande diferença no seu capital infinito. E como uma eterna vítima do status quo, ele parece que nunca realmente atinge resultados. 78 anos depois, e Gotham City continua sendo a mesma merda de sempre. As próprias histórias do Batman acabam sendo a prova da falha da sua filosofia, mas elas parecem não perceber ou não assumir isso. E vamos falar sobre essa filosofia um pouco. O Batman tem uma origem simples, tão simples que ela era originalmente contada em 2 páginas e toda a sua ideia pode ser sintetizada em um mantra. Criminosos são uma raça covarde e supersticiosa. Meu disfarce deve levar terror em seus corações. Eu devo me tornar um morcego. Que mentira da porra. Eu sabia! Agora você vai começar a defender bandido. Vai começar a falar que o Batman deveria abraçar os vagabundos. Eu não tô advogando impunidade pra ninguém. Eu só acho que é 2017 e todo mundo aqui já tem maturidade suficiente pra entender que a criminalidade se dá pra uma série de fatores muito mais complexos do que simplesmente ser uma raça covarde e supersticiosa. Quero dizer, até a maioria dos supervilões do Batman são criminosos por motivos de doenças mentais. É meio perturbador quando você para pra pensar. Agora, eu não vou mentir e fingir que o maniqueísmo não foi sempre um dos pilares dos quadrinhos de super-herói. E isso realmente não é um problema. Eu acho que sempre vai haver valor na ideia de malfeitores sendo impedidos por um defensor da justiça. Mas não dá pra negar que o Batman é ligado à violência bem mais que a maioria dos seus colegas. Não é à toa que não é uma imagem muito recorrente o Batman, digamos, salvando pessoas de um prédio em chamas ou de algum acidente, coisas sem um elemento criminoso, como é comum com os outros heróis. No fim do dia, tem que ter alguém que ele possa socar. Entende? O cerne do Batman acaba caindo muito mais para a violência contra o culpado do que o resgate do inocente. Pessoalmente, isso começou a me incomodar quando eu zerei Batman Arkham Knight. Sem ter que explicar muito, na cena final do jogo, nós temos o comissário Gordon narrando sobre como a cidade precisa do Batman, porque os criminosos sempre serão uma raça covarde e supersticiosa. Um casal rico com um filho, assim como o Wayne, é assaltado num beco. Pérolas voam em slow motion, mas dessa vez alguém está presente para impedir. Mas ao invés de eu achar esse final edificante, eu senti que havia alguma coisa errada. Essa cena final tá aí pra sintetizar o Batman. Isso é o que o Batman representa. Agora, eu amei esse jogo, mas eu não tive como não ter a impressão que a mensagem que eles estavam passando, mesmo que não estivessem conscientes dela, é que o Batman existe pra proteger a nobre gente rica dos pobres. E isso é meio perturbador. E o que você quer fazer? Parar de ler Batman? Essa é a parte complicada. Eu não tenho nenhuma intenção de parar de ler Batman. Eu amo Batman. Não parece. Sério, o Batman se tornou um ícone gigante demais na cultura pop. Ele se tornou um ícone pra mim, e eu não quero ter que me livrar disso. Mas isso não quer dizer que os roteiristas não podem escrever ele de forma mais autoconsciente. Ok, então eu também não acho que dá pra canonizar o Batman do Stan Lee, ou então fazer um Batman marxista, mas não quer dizer que você precisa fazer dele os sonhos reacionários molhados. Ele é um personagem que já foi reinventado de toda forma possível, e você sempre se pode dar ao trabalho de tentar retratar ele com responsabilidade. Por exemplo, eu amo o Batman do Adam West, que é obviamente muito mais inofensivo, mas tudo bem, eu também não vou condenar o personagem a ter que se resumir à contracultura dos anos 60 em sua forma mais boba. Mas a série animada, por exemplo, sempre tomou um grande esforço para humanizar os vilões e retratá-los de forma trágica, e mostrar que o Batman vai impedi-los de ferir alguém, mas também tem interesses maiores do que simplesmente enfiar a porrada em pessoas desequilibradas. E eu sei que todo mundo vai comentar, então eu sei que tem várias HQs que mostram Bruce fazendo trabalho filantrópico e ótimo!
façam isso, mas passem a ideia que isso é uma responsabilidade dele e não algo simplesmente feito de bom grado. Inclusive, a Corte das Corujas eu acho que foi uma das adições mais interessantes à mitologia do morcego nos últimos anos, introduzindo vilões que fazem parte da mesma elite que o Bruce pertence, e que, apropriadamente, controlam toda a Cidade das Sombras. Recentemente, o videogame serializado da Telltale ofereceu uma releitura bem ousada da origem, onde Thomas Wayne é revelado como um criminoso envolvido com a máfia e que cometeu vários crimes hediondos. Afinal, é possível se transformar no homem mais rico e poderoso de Gotham, com as mãos limpas? Da mesma forma, o Geoff Johns também fez uma reinvenção interessante em Batman Terra 1 e remove todo o aspecto de fantasia de poder, revelando que se um riquinho com problemas emocionais decidisse virar o Batman na vida real, ele seria um herói meio patético. Mas também não precisa ser tão radical assim. Quando se trata de oferecer uma análise reflexiva da origem, ao mesmo tempo em que se é fiel ao cânone, sabe quem eu acho que conseguiu fazer isso muito bem? Nolan. Peraí, mas você não é fã de quadrinhos hipsters metido a Social Justice Warrior que lambe as bolas da Marvel? Você não é tipo obrigado a odiar o Nolan? Não, sério, eu sei que como diretor ele vem sofrendo um backlash pesado ultimamente, especialmente porque muito do que ele plantou acabou resultando no universo DC que a gente tem no cinema hoje, mas eu não sei, pra mim isso é tipo culpar o Watchmen pelo Rob Liefeld. Pega Batman Begins. No começo do filme, fica bem claro que o crime aflora em Gotham City porque a cidade está em crise. Por isso, muita ênfase é dada ao Narrows, uma região pobre da cidade. Quando o assassinato do Wayne acontece, é uma inversão do que foi estabelecido pós-Frank Miller. Antes nós tínhamos Joe Chill surgindo das sombras e, sem nenhuma palavra, friamente executando os dois quando Thomas Wayne decide reagir contra a injustiça. Uma tragédia de arquétipos maniqueístas. Mas agora, Chill é um homem desesperado que, em um impulso assustado, acaba matando duas pessoas. A morte dos pais do Bruce se torna real e desconfortável. Eu geralmente gosto de pensar nessa cena, como ela é representada na HQ do Cavaleiro das Trevas, como a forma que o Bruce se lembra, e o jeito que ela é representada em Batman Begins, como a forma que realmente aconteceu. Agora, nas antigas versões da história, esse seria o ponto em que veríamos o jovem Bruce jurando dedicar a sua vida a combater criminosos, mas não aqui. Aqui nós vemos Bruce crescer como um jovem psicologicamente inconformado pela morte dos pais, que retorna para Gotham quando Joe Chill está prestes a sair incondicional. Na audiência, ele é forçado a encarar o fato que o homem que tirou tudo dele não é o monstro que ele criou na sua cabeça. Mas ele ainda está em busca de vingança e planeja matar Chill logo na saída. No entanto, ele se demora e Chill é assassinado antes por um matador enviado pela família Falcone. Bruce não encontra a catarse que ele estava procurando com a morte do Chill. Mais tarde, a Rachel reforça para ele a crise e pobreza de Gotham, mostra que o seu sofrimento não é maior que o de todas as outras pessoas menos privilegiadas e dá um merecido tapa nele quando ele revela o que pretendia fazer. Então ele vai tentar confrontar o Falcone e, mais uma vez, quebra a cara. Falcone conta pra ele que ele é basicamente um filhinho de papai que não sabe do que tá falando. O que, por sinal, não deixa de ser verdade. E então, após reavaliar seu desdém não apenas por armas de fogo, mas pela sua própria vingança mesquinha, só então, finalmente, ele decide viajar o mundo em uma jornada não apenas em busca de habilidades, mas também de humildade e perspectiva. No fim, ele ainda vira o Batman e luta contra o crime e vilões malucos como esperado, mas não faz uma tremenda diferença na caracterização tudo isso? Eu acho uma forma inteligente que o Nolan complica a origem com complexidades que o mito básico do Batman ignora. Batman Begins é um filme muito bom. É como eu disse, NT, você pode gostar de alguma coisa e ainda ser capaz de aceitar um olhar crítico pertinente. Batman é um dos super-heróis essenciais, um dos mitos definitivos da nossa sociedade moderna. Não é realmente factível nos desligarmos dele ou então reinventá-lo por completo. No fim, o Batman sempre vai ser um herói vindo do privilégio, mas isso não quer dizer que isso não possa ser tratado de forma reflexiva. Ele vai sempre lutar contra o crime, mas isso não quer dizer que precisamos simplesmente aceitar a hipersimplificação de que criminosos são uma raça covarde e supersticiosa. Ele é o nosso personagem, de todos nós, e nós temos não só o poder, como o dever de fazer com que ele represente as virtudes que um herói deve representar. E agora, você tá preparado para aceitar as coisas com maior nível de pensamento crítico?
Não. Ainda acho tudo uma grande frescura. Você não tinha aula de balé hoje, não? Ai, meu Deus, eu tenho que treinar meu grande GT. Que imbecil. Acho que tô começando a gostar dele. Eu acho que vocês formam uma bela amizade. O que você ainda tá fazendo aqui? Eu ia sair pela porta, mas eu lembrei que eu não tenho dedos. Ah, isso de alguma forma faz sentido. Eu agradeço muito ao Henrique do Quadro em Branco pela participação no vídeo. Se você por acaso ainda não conhece o canal do Henrique e do Otávio, o que você anda fazendo da vida? Eles são fodas! E também obrigado ao Torrão e à Vanessa por me ajudarem a gravar meus vídeos bizarros mais uma vez. Quanto a mim, você sempre pode se inscrever no canal e assistir ao resto do conteúdo dele. Vejo vocês na próxima e até mais!